E aí, pessoal? Tudo beleza? Aqui quem vai com a grandiosidade da fé materializada em uma viagem colossal. Literalmente. A gente vai desvendar os segredos, a história e a arquitetura das maiores igrejas do mundo. É isso aí, meus amigos, esqueçam aquelas igrejinhas de esquina. A gente está falando de construções absurdas que fazem qualquer estádio de futebol parecer um formigueiro de tão grandes. Preparem-se para se maravilhar com a grandiosidade da fé materializada em torres que perfuram os céus, vitrais que contam histórias e detalhes artísticos que só vendo de perto para acreditar. Então, apertem os cintos, porque a viagem vai começar. Próxima parada, Vaticano. E já começamos com o pé na porta, né? A pena e colocasse todo mundo lá dentro para rezar arte e fé reunidas em um só lugar. É como se fosse a rainha, a manda-chuva, a chefona de todas as igrejas. Gente, a gente tá falando de 23 mil metros quadrados de pura imponência. Para vocês terem uma ideia, cabem mais de 60 mil pessoas lá dentro. Dá para acreditar? É como se a gente pegasse uma cidade pequena e colocasse todo mundo lá dentro para rezar junto. E não é só o tamanho que impressiona, não. A cúpula da Basílica, projetada pelo ninguém menos que Michelangelo, é uma obra-prima da arquitetura renascentista. São 136 metros de altura, olhando tudo lá de cima. E como se não bastasse tudo isso, a Basílica ainda guarda um tesouro incalculável: o túmulo de São Pedro, um dos apóstolos de Jesus. É muita história, arte e fé reunidas em um só lugar. E se você pensa que a Basílica de São Pedro é só cada detalhe, por menor que seja, é inesquecível que combina história, arte imediatamente envolvido por uma profusão de obras de arte. Esculturas, pinturas, mosaicos. É de deixar qualquer um de boca aberta. Olhando para cima, você vai se deparar com tetos ricamente decorados, com afrescos que retratam cenas bíblicas e figuras importantes da história da igreja. Cada detalhe, por menor que seja, parece ter sido esculpido com o maior cuidado e precisão. E por falar em detalhes, não podemos deixar de mencionar os mosaicos da Basílica. Sabiam que muitos deles são feitos com pedacinhos de vidro colorido aplicados um a um? É um trabalho minucioso e que exige uma habilidade incrível. A Basílica de São Pedro é realmente um lugar único no mundo, uma experiência inesquecível que combina história, arte e fé de uma maneira simplesmente espetacular. E quem disse que o Brasil ia ficar de fora dessa lista por ano, viu? A história da Basílica se mistura. E a Basílica, com sua arquitetura, para conhecer a segunda maior igreja do mundo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. É isso mesmo que vocês ouviram. O Brasil mandou construir uma igreja colossal com 18 mil metros quadrados para abrigar a padroeira do nosso país. E não é à toa que ela recebe mais de 12 milhões de visitantes por ano, viu? A história da Basílica se mistura com a própria história do Brasil. Tudo começou lá no século XVIII, quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba. E não pensem que foi fácil, não. A imagem estava toda quebrada, mas mesmo assim, os pescadores sentiram que era algo especial. E foi a partir desse encontro improvável que a devoção a Nossa Senhora Aparecida se espalhou pelo Brasil afora. E a Basílica, com sua arquitetura imponente e sua atmosfera de paz e fé, se tornou um dos principais destinos de peregrinação do país. A fé move montanhas, né? E em Aparecida guarda um tesouro precioso. A imagem Basílica de Nossa Senhora Aparecida é um testemunho vivo da força da fé do povo brasileiro. E não é só no tamanho que a Basílica impressiona. A arquitetura do lugar é de tirar o fôlego. A nave principal, com seus arcos altíssimos e seus vitrais coloridos,
transmite uma sensação de paz e grandiosidade ao mesmo tempo. E como não podia faltar, a basílica também guarda um tesouro precioso, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela fica exposta em um nicho, no altar principal, e atrai a atenção de todos os fiéis que visitam a igreja. E aí, preparados para conhecer mais igrejas incríveis ao redor do mundo, a viagem está só começando. E chegamos ao terceiro lugar da nossa lista. Decidiram construir a maior catedral gótica do mundo. Sério, a Catedral de Sevilha, na Espanha, é tipo um daqueles lugares que você tem que ver para acreditar. E o mais legal é que ela não começou como uma catedral, saca? Antes de ser essa maravilha gótica, ela era uma mesquita. A Catedral de Sevilha foi construída em cima de uma mesquita no século XV, depois da Reconquista Espanhola. Decidiram construir a maior catedral gótica do mundo. E conseguiram, viu? São mais de 11 mil metros quadrados de pura imponência. E dentro, a gente encontra o túmulo de Cristóvão Colombo. E por falar em segredos, sabia que a Catedral disse que não vimos nem metade. E tem mais que passaram por ali ao longo dos séculos. Dizem que usaram mais de 1.800 quilos de ouro na construção desse altar. É riqueza que não acaba mais. E os detalhes, hein? Cada cantinho da Catedral de Sevilha é cheio de entalhes, esculturas e vitrais que te deixam de boca aberta. A gente fica horas admirando tudo e ainda parece que não vimos nem metade. E tem mais uma curiosidade: a torre da Catedral de Sevilha, chamada La Giralda, já foi o minarete da antiga mesquita. É tipo um farol gigante que guia os visitantes até hoje. De lá de cima, a vista da cidade é simplesmente espetacular. A Catedral de Sevilha é um daqueles lugares que te transportam no tempo, sabe? É como se a gente pudesse sentir a energia de todas as pessoas que passaram por ali ao longo dos séculos. É história, arte e cultura reunidas em um só lugar, e eu garanto, é de arrepiar. E a nossa viagem pelas maiores igrejas do mundo, com detalhes e esculturas únicas, é como com obras de arte de tirar o chapéu. Galera, essa catedral é tão incrível que parece que saiu de um conto de fadas. Sério, é de tirar o fôlego. Uma das coisas mais impressionantes da Catedral de Milão é a quantidade de agulhas que ela tem. São 135 agulhas, cara. É agulha para dar e vender. E o mais legal é que cada uma delas é diferente da outra, com detalhes e esculturas únicas. É como se fosse uma floresta de agulhas apontando para o céu. E por falar em céu, a vista de cima da Catedral de Milão é simplesmente de babar. Imagina só poder apreciar a beleza da cidade de Milão lá do alto, tendo uma vista panorâmica de tirar o fôlego. É um sonho, né? Mas não é só a parte externa que impressiona, não. A Catedral de Milão também guarda um interior riquíssimo em detalhes, com obras de arte de tirar o chapéu. É um daqueles lugares que te fazem sentir pequeno diante de tanta beleza e grandiosidade. Galera, construir a Catedral de Milão não foi moleza não, 40 anos. Mas no final, a gente vê lugares que te transportam no tempo, sabe? Começou a construir essa maravilha em 1386 e só terminou em 1965. É tempo pra caramba, né? E não pensem que foram 600 anos tranquilos, não. A construção da Catedral de Milão enfrentou guerras, pestes, falta de grana. Teve até um período que a obra ficou parada por quase 40 anos. Mas no final, a gente vê que tudo valeu a pena, né? Afinal, o resultado é essa obra-prima que a gente conhece hoje. E como se não bastasse toda essa história, a Catedral de Milão ainda guarda um segredo macabro. Dizem que em uma das suas capelas está guardado um prego que teria sido usado na crucificação de Jesus Cristo. É de arrepiar, né? A Catedral de Milão é um daqueles lugares que te transportam no tempo, sabe?
É como se a gente pudesse sentir a energia de todas as pessoas que passaram por ali ao longo dos séculos. É história, arte e mistério reunidos em um só lugar. E a nossa expedição por templos grandiosos continua na Queixo Caído. Mas como nem tudo são flores, é de São João de Latrão. Ela é a catedral oficial de Roma. É isso mesmo que você ouviu, a mãe de todas as igrejas, como dizem por aí. E não é à toa, né? Foi construída no século IV pelo imperador Constantino, que viu uma cruz no céu e se converteu ao cristianismo. A basílica original era tão incrível que até os imperadores romanos ficavam de queixo caído. Mas como nem tudo são flores, ela foi destruída algumas vezes. Incêndio, terremoto, invasão. Mas o que não te mata, te fortalece. E a Basílica de São João de Latrão sempre renascia das cinzas, mais imponente do que nunca. São quase 11.000 metros quadrados de pura grandiosidade. É espaço que não acaba mais. E se você pensa que a Basílica de São João de Latrão, e o mais legal é que cada estátua tem uma experiência única e inesquecível, que te verdadeiro tesouro de arte e história. É mosaico bizantino, é afresco renascentista, é escultura barroca, é obra-prima para todo lado. Uma das coisas que mais chamam a atenção lá dentro são as estátuas gigantes dos apóstolos. É cada figura imponente que te deixa até sem ar. E o mais legal é que cada estátua tem um significado especial, representando um pouquinho da história do cristianismo. E não podemos esquecer do claustro, né? Aquele pátio interno, sabe? O da Basílica de São João de Latrão é um dos lugares mais tranquilos e bonitos que eu já vi na vida. É perfeito para dar uma relaxada depois de um dia inteiro explorando Roma. Visitar a Basílica de São João de Latrão é como fazer uma viagem no tempo, sabe? É uma experiência única e inesquecível que te coloca em contato com a história do cristianismo e te deixa de queixo caído com tanta beleza e grandiosidade. E saindo um pouco da Europa, mano, a gente desembarca essa construção imponente, representando a fé. Ela tem 15 toneladas e 8 metros e a mais de 600 metros de altitude, fica a Basílica de Nossa Senhora do Líbano. De lá de cima, a vista é simplesmente absurda. Dá para ver Beirute, a capital do Líbano, e o mar Mediterrâneo se estendendo até onde a vista alcança. É tipo um cenário de filme épico, sabe? E no meio disso tudo, essa construção imponente, representando a fé de milhões. A Basílica é dedicada a Nossa Senhora do Líbano, padroeira do país, e atrai peregrinos do mundo todo, especialmente os católicos maronitas. Imagina só a jornada desses caras, subindo a montanha com fé para agradecer, pedir proteção ou só para admirar essa maravilha. E a estátua da Santa, então? Cara, é colossal. Feita de bronze branco, ela tem 15 toneladas e 8 metros e meio de altura. É como se ela estivesse ali, de braços abertos, abençoando e protegendo o Líbano. É de arrepiar, sério. A construção da Basílica começou em 1900. A Basílica se manteve como um local neutro. É uma experiência única e inesquecível. Ela foi construída com pedras do próprio Líbano, o que a torna ainda mais conectada com a história e a cultura do lugar. Mas a Basílica de Nossa Senhora do Líbano não é só um monumento religioso, não. Ela também é um símbolo de paz e união. Durante a Guerra Civil Libanesa, que durou 15 anos, a Basílica se manteve como um local neutro, onde pessoas de diferentes religiões buscavam refúgio e esperança. E essa mensagem de paz e união continua ecoando até hoje. A Basílica recebe visitantes de todas as partes do mundo, que se encantam com a sua beleza e se inspiram na sua mensagem de amor e tolerância. Então, se você tiver a oportunidade de visitar o Líbano, não deixe de colocar a Basílica de Nossa Senhora do Líbano no seu roteiro.
É uma experiência única e inesquecível, que vai te conectar com a história, a cultura e a fé desse país incrível. E atravessando o mar Mediterrâneo, a gente chega na Inglaterra. Sério, é de cair o queixo. Colunas que parecem não ter fim e o cana do mundo. Isso mesmo, a Catedral de Liverpool não está de brincadeira quando o assunto é tamanho e imponência. Construída no século XX, essa catedral é um exemplo incrível da arquitetura neogótica, com aqueles arcos pontudos, vitrais coloridos e uma torre que parece tocar o céu. Sério, é de cair o queixo. E por falar em torre, a da Catedral de Liverpool tem mais de 100 metros de altura, o que a torna a torre de igreja mais alta do Reino Unido. Imagina só a vista lá de cima, deve dar para ver até a casa do John Lennon. Brincadeira, mas deve ser incrível mesmo assim. Mas não é só o exterior que impressiona não. O interior da catedral é tão grandioso quanto, com um pé direito altíssimo, colunas que parecem não ter fim e uma nave central que te faz se sentir minúsculo. E por falar em grandioso, você precisa ouvir o Oscar. Felizmente, não sofreu grandes danos. É uma experiência única e inesquecível do mundo. Imagina o som que essa belezinha produz? Deve ser de arrepiar até os pelos do nariz. Mas a Catedral de Liverpool não é só um monumento religioso e arquitetônico, não. Ela também é um símbolo da história da cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a catedral foi atingida por bombas, mas, felizmente, não sofreu grandes danos. E depois da guerra, ela se tornou um símbolo de reconstrução e esperança para a população de Liverpool. Hoje em dia, a catedral é um dos principais pontos turísticos da cidade, recebendo visitantes do mundo todo que se encantam com sua beleza e história. Então, se você estiver planejando uma viagem para a Inglaterra, não deixe de incluir a Catedral de Liverpool no seu roteiro. É uma experiência única e inesquecível, que vai te transportar para outra época e te fazer sentir a grandiosidade da fé e da história humana. E que tal a gente dar um pulo nos Balcãs agora? Século XIX. Mas aí veio a primeira arte de Belgrado. E por falar em cúpula, ela é ortodoxa, que é pura ostentação. Sério, essa igreja é tão grande que levou mais de um século para ser construída. E a história da construção dessa igreja é quase tão impressionante quanto a sua arquitetura. A Catedral de São Sava foi inspirada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e começou a ser construída no final do século XIX. Mas aí veio a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, e as obras foram interrompidas várias vezes. Mas os sérvios são teimosos, né? Eles não desistiram do sonho de construir essa igreja colossal e, finalmente, no final do século XX, a Catedral de São Sava foi concluída. E o resultado é de deixar qualquer um babando. A igreja é gigantesca, com uma cúpula central que domina o horizonte de Belgrado. E por falar em cúpula, ela é revestida com mais de 12 quilos de ouro. É ouro que não acaba mais. Mas a Catedral de São Sava não é só um monumento do século XVI. Ou seja, além da oportunidade de visitar Belgrado, não deixe ortodoxa. Imagina só a importância dessa igreja para um povo que lutou tanto para preservar sua cultura e sua religião ao longo dos séculos. E por falar em história, a Catedral de São Sava foi construída no local onde se acredita que São Sava, o santo padroeiro da Sérvia, foi cremado pelos otomanos no século XVI. Ou seja, além de linda, a igreja também é um local sagrado para os sérvios. E se você acha que a Catedral de São Sava já é impressionante por fora, espere só para ver o interior. As paredes e tetos são cobertos por mosaicos dourados e pinturas que retratam cenas bíblicas e da história da Igreja Ortodoxa Sérvia. É de ficar horas admirando cada detalhe.
Então, se você tiver a oportunidade de visitar Belgrado, não deixe de incluir a Catedral de São Sava no seu roteiro. É uma experiência única e inesquecível, que vai te mostrar a força da fé e a beleza da arte sacra ortodoxa. Chegamos ao nosso top 9, e essa aqui, meus amigos, pensem que é só fachada não. A construção dessa cidade em 2004, a Basílica de Nossa Senhora de Líquen, na Polônia, já chegou chegando. Sabe aquele ditado, tamanho não é documento? Então, esquece. Essa belezura tem quase 100 metros de altura e uma cúpula dourada que brilha mais que o futuro da minha vida se eu tivesse investido em Bitcoin em 2011. E não pensem que é só fachada não. A construção dessa maravilha moderna envolveu milhares de trabalhadores e uma dedicação absurda. Sério, é de cair o queixo. Se você, assim como eu, é fascinado por construções imponentes e histórias de fé que atravessam gerações, adicione a Basílica de Nossa Senhora de Líquen na sua lista. E por falar em história de fé, a Basílica de... Mas falando sério, a construção da Basílica Tíssimo na Polônia. Dizem que a imagem da Virgem Maria venerada ali faz milagres, atraindo gente do mundo todo. Imagina só a energia desse lugar, gente. Milhares de pessoas unidas pela fé, buscando paz, cura e, quem sabe, uma ajudinha divina para ganhar na Mega Sena. Brincadeira, essa última parte é só um devaneio meu. Mas falando sério, a construção da Basílica é um marco na história da Polônia. Um símbolo de fé inabalável que demonstra a força da religião na vida das pessoas. É de arrepiar. A Basílica de Nossa Senhora de Líquen é a prova de que grandiosidade e fé andam lado a lado, criando um espetáculo único que merece ser admirado por todos. Preparem-se para conhecer a obra-prima de um dos maiores 26. A Sagrada Família A Sagrada Família, em Barcelona, é um ícone da arquitetura modernista e um dos monumentos mais visitados do mundo. E o mais incrível é que essa maravilha ainda está em construção. É isso mesmo, meu amigo. Essa obra faraônica já dura mais de 140 anos. Começou em 1882 e a previsão é que termine, preparem-se, em 2026. A Sagrada Família é como aquele TCC que você nunca termina, sabe? Mas nesse caso, a culpa não é procrastinação, e sim a grandiosidade do projeto. Gaudí queria criar uma igreja que representasse a história da salvação. E olha, ele não estava de brincadeira. Com suas torres altíssimas, esculturas cheias de detalhes e simbolismos religiosos, a Sagrada Família é uma aula de arte, história e fé. Infelizmente, Gaudí morreu antes de ver É essa obra-prima que podemos admirar hoje em dia, onde em 1926. Coitado, né? Imagina a frustração do cara. Mas a construção da Sagrada Família continuou, seguindo os planos detalhados que ele deixou. E olha, não é qualquer um que consegue dar continuidade ao trabalho de um gênio como Gaudí. Não. Vários arquitetos renomados se dedicaram a essa missão. E o resultado é essa obra-prima que podemos admirar hoje em dia. Mesmo inacabada, a Sagrada Família é de tirar o fôlego. Seus vitrais coloridos, as colunas que parecem árvores gigantes e a riqueza de detalhes impressionam qualquer um. E aí, será que a Sagrada Família finalmente será concluída em 2026? Só nos resta esperar para ver. Mas uma coisa é certa, essa obra-prima continuará encantando gerações com sua beleza e imponência. E aí, qual dessas igrejas você gostaria de visitar? Deixe nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ver essas maravilhas.